Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao stand virtual da Tecmater. Eu me chamo Gabriel, eu sou embaixador da marca Tecmater e neste momento aqui vamos falar um pouquinho sobre a motosserra. Na verdade, nós vamos abordar quais são os riscos e medidas de controle no trabalho com a motosserra. Por que esse assunto é importante? Porque a motosserra está entre os equipamentos mais perigosos na atividade rural e, se ele é perigoso, é uma grande taxa de acidentes que ocorrem com esse tipo de equipamento. Então, por isso que é importante nós termos esse entendimento e a gente mapear todos os riscos que envolvem a atividade. E quando nós mapeamos, quando nós identificamos os riscos da atividade, nós conseguimos estabelecer medidas de controle. Nós conseguimos estabelecer barreiras para, a partir daí, executar um trabalho seguro. Ou seja, tu vai ter controle sobre o teu ambiente de trabalho. Tu vai ter controle sobre a situação do teu trabalho. Tu vai conseguir desenvolver a partir daí um trabalho seguro, produtivo, rentável, tranquilo, sem perda de tempo, focado, ou seja, tu vai trabalhar de maneira tranquila, tu vai conseguir executar a tua atividade sem sustos, né? Vai ter o início, o meio e o fim de maneira seguro no andar do teu dia a dia de trabalho com a motosserra. E quais são esses riscos, né, quando a gente fala de motosserra? E quando eu falo em risco, não é o risco de acidente somente. Claro que faz parte, mas nós temos outros riscos associados à atividade. E um deles, por exemplo, é tu trabalhar de acordo com a legislação. Né? Tu tá legalizado para fazer o uso da motosserra. E quando a gente fala em legalizado, nós estamos falando em atendimento à legislação. E aqui nós temos um ponto específico a ser tratado. Hoje, toda motosserra a combustão, tá, ela tem que ter a licença do IBAMA. Ela tem que ter a LPU, a licença de porte e uso, que é um documento que te autoriza a fazer o transporte da tua motosserra, seja no caminhão, seja no carro, seja no veículo, e além de fazer o transporte, é o documento que te dá autorização para fazer o uso do equipamento, independente de qual tipo de ambiente que tu está trabalhando, se é um ambiente urbano, se é um ambiente rural, se é tu vai fazer um trabalho, uma vegetação nativa com licenciamento, por exemplo, ou se tu vai fazer uma atividade num plantio de reflorestamento. Então, o primeiro passo para te trabalhar tranquilo, seguro, é com a tua motosserra legalizada. E para fazer esse registro, tá? Tu vai acessar o site do IBAMA, vai fazer um cadastro, inicialmente se for pessoa física ou se for pessoa jurídica, de acordo com a tua realidade. Feito esse cadastro, o preenchimento de dados básicos do proprietário do equipamento, num segundo momento tu vai inserir os dados da tua motosserra, como por exemplo, número de série, número de nota fiscal, marca e modelo. Preencheu esses dados, tu vai ter condições de acessar a tua licença, que nada mais é um boleto, que tu vai ter um prazo para fazer o pagamento desse boleto e automaticamente com esse boleto quitado e anexado junto comprovante de pagamento, automaticamente esse documento passa a ser a tua licença de porte e uso. Tá? Então é um documento que obrigatoriamente tem que acompanhar a tua motosserra. Transporte e no uso dele na atividade. Validade desse documento, da validade dessa tua licença é de 2 anos. Motosserras a bateria, motosserras elétricas, pela legislação não há necessidade do registro da LPU junto ao IBAMA.
somente motosserras a combustão. Então aqui tu tem o pontapé inicial para começar a executar um trabalho seguro. Seguro do ponto de vista do atendimento à legislação. Tu não vai ter dor de cabeça. Tu não vai correr o risco, por exemplo, de ficar sem a tua máquina numa fiscalização numa rodovia, por exemplo, ou tu não vai ficar, por exemplo, sem a máquina e ter o risco de sofrer um crime ambiental, por exemplo, se tu for pego em campo utilizando a máquina para cortar uma árvore, por exemplo, e essa máquina está sem a licença ou com a licença vencida. Então, primeiro ponto a ser analisado é a licença da tua motosserra. Obrigatoriamente, motosserra a combustão tem que ter a licença do IBAMA, a LPU, licença de porte e uso do IBAMA. Para quem mora nos estados de Minas Gerais ou Rio de Janeiro, tá? Tem legislação estadual a ser cumprida. Então, dá uma olhadinha lá junto ao órgão ambiental, tá? Para ver como proceder para obter essa autorização. Demais estados segue a norma federal do IBAMA. Outro risco, né? Aqui já falando um pouquinho do equipamento, é o uso, né, de um equipamento inadequado. E quando a gente fala de equipamento inadequado, basicamente, tá, nós estamos falando, né, da ausência de alguns dos dispositivos de segurança que são obrigatórios. Então, a motosserra hoje, né, ela tem a obrigatoriedade, né, da presença de 6 dispositivos de segurança. Entre eles, né, aqui a parte frontal, ó, à frente do cabo dianteiro, nós temos 2, que é o freio e o protetor da mão esquerda. Aqui abaixo, ó, abaixo do sabre, nós temos o pino pega-corrente. Na parte traseira, abaixo aqui, ó, do cabo traseiro, nós temos a proteção da mão direita. E acima aqui do cabo traseiro, nós temos o bloqueador do acelerador. E aqui no centro, nós temos um amortecedor e aqui na parte inferior, o outro amortecedor. Hoje, a INR 31 trata da obrigatoriedade da presença desses 6 dispositivos de segurança. Todos são importantes, sem sombra de dúvida, mas tem 2 aí que se destacam, que um é o freio, e nós temos 2 tipos de freio na motosserra. Nós temos o freio manual e o freio automático. O freio manual, ele é acionado toda vez que tu projeta a tua mão esquerda contra esse dispositivo e ele é direcionado para a parte para frente aqui até travar a corrente de maneira manual. E o pino pega corrente, tá? Ou seja, a corrente ela pode arrebentar por vários motivos, entre elas falta de manutenção, falta de um óleo adequado, tá? Ou um desgaste prematuro da tua corrente. A tendência é o quê? Se a corrente arrebentar na parte de baixo do sabre, tá? Debaixo do sabre, pelo movimento da corrente, que é no sentido horário, a tendência dela é o quê? Arrebentando na parte de baixo e pelo movimento que ela faz, a tendência dela é se movimentar para a parte de trás da máquina. E qual que é a função do pino? É envolver a corrente, é impedir que ela faça esse movimento. Ou seja, então a corrente ela vai se abraçar no pino pega-corrente, impedindo que ela atinja, sobretudo, a mão do operador e o seu corpo. E também temos o freio automático, que ele é acionado toda vez que a motosserra sofre um rebote, um coice, um tranco, que a gente vai falar também um pouquinho adiante. Vimos a questão da licença da motosserra, um outro risco, o uso do equipamento inadequado. Então, dessa forma, tu tem que usar o quê? Uma máquina que tenha todos os dispositivos de segurança. Um outro risco é um ferimento, né, ocasionado pelo teu conjunto de corte, né, no próprio corpo do operador. Tá? Então existem já vários estudos, né,
destacando, né, descrevendo quais são as partes do corpo que são mais suscetíveis a sofrer algum tipo de ferimento resultante do uso da motosserra. E, em média, 30% desses ferimentos são nas pernas do operador. Tá? Então, como é que a gente reduz esse risco? Tá? Como é que a gente minimiza esse risco? É através do quê? Do uso dos EPIs, que basicamente é capacete, protetor auricular tipo concha, óculos, abafador, tá? Protetor facial, calça e camisa anticorte, luva, perneira e sapato de segurança. Além dos EPIs, tu tem que ter um posicionamento adequado para operar o equipamento, independente do tipo, né, de atividade que tu vai executar, seja uma poda, seja um desgalhamento, seja um seccionamento ou ainda seja o corte de uma árvore. Então, se a máquina tem 2 cabos, tu tem que segurar ela firmemente e simultaneamente com as 2 mãos. Ela tem que estar próxima do teu corpo e tu tem que estar bem firme no terreno que tu vai estar trabalhando. Desta forma, tu tem um maior controle sobre o equipamento. E se porventura tu perdeu o controle da tua motosserra, do teu equipamento, e se ela encostar no teu corpo, sobretudo nas tuas pernas, tu tem uma barreira, tu tem a calça anticorte. O que a calça vai fazer? Ela vai interromper o giro da corrente de maneira instantânea. Ela vai cortar a calça, ela vai danificar a calça, mas as fibras, tá? O tecido que constitui essa calça, tá? Vai chegar onde? No pinhão, fazendo que de maneira instantânea o pinhão trave, e o pinhão travando, a corrente não se movimenta. Então é importante também ter esse entendimento, tá? Que tu pode sim sofrer um ferimento ocasionado pela motosserra por algum descuido. Agora, se tu está bem posicionado e tu está fazendo o uso dos EPIs, a chance é mínima. E mesmo assim ocorrendo, tu tem os EPIs para minimizar o dano ocasionado por esse tipo de acidente. Um outro risco que nós temos é no momento da queda, é no momento do abate, né? No momento da supressão da árvore, é a queda da árvore. Tá? Ou essa árvore ela pode atingir o próprio operador durante o corte, tá? Ou pode atingir, por exemplo, um colega, né? Ou, por exemplo, um desavisado aí que está junto à atividade. Então, como é que a gente minimiza, né? Como é que a gente controla esse risco? Quais são as medidas de controle básicas para não ter essa possibilidade de uma árvore, por exemplo, atingir o operador ou atingir um colega, um terceiro aí que está nas imediações da tua atividade. Então, ele inicia com um bom planejamento da tua atividade. Então, o que é o planejamento? O planejamento é tu fazer o caminho, né, para executar a tua atividade. Tu vai iniciar aonde, vai passar por onde, vai finalizar onde. Então, tu vai planejar a tua atividade. Dentro desse planejamento, o que tu tem que levar em consideração? A distância segura entre os colegas, entre a equipe de trabalho. Além disso, tu tem que pré-determinar quais são os teus caminhos de fuga, quais são as tuas rotas de fuga, para te se afastar da árvore com segurança quando ela começa a cair para o lado do entalhe direcional. E por último, tão importante quanto os demais, qual vai ser a técnica de corte que tu vai executar. A técnica de corte, tu tem que levar uma série de itens para definir qual que é a mais assertiva. Por exemplo, tamanho da árvore, diâmetro da árvore, projeção da copa, projeção dos galhos, né? Se é uma árvore que é bifurcada, se é uma árvore que está inclinada, né? Que
tipo de ferramenta tu está utilizando. Quando eu falo ferramenta, né, qual motosserra que tu está utilizando, qual o comprimento de sabre que tu tá utilizando, se tu vai usar algum tipo, por exemplo, de acessório para fazer a derrubada, cunha, alavanca, cinta catraca, corda e assim por diante. Então, dessa forma, tu tendo essa visão geral da atividade, tu consegue sim, né, impedir, né, que a queda dessa árvore possa vir a causar algum acidente. Tá? Então é importante. Aqui eu sempre reforço, porque os acidentes fatais ocorrem aqui. A maioria dos acidentes fatais ocorrem durante a queda da árvore. Ou a árvore atinge o próprio operador, que não fez uma análise, digamos, minuciosa. Por exemplo, é uma árvore com defeito, né? Tinha uma oquidão, não visualizou, ela estourou durante o corte, ou é uma árvore inclinada que durante o corte de abate ela rachou. Tá? Então tem que ter esse entendimento, tem que ter essa avaliação, né, digamos, prematura, antes de fazer o corte, avaliar todos esses pontos. Dessa forma aqui, tu vai evitar, né, que ocorra um acidente. Se não é durante o corte, é durante a queda, né, que ela pode atingir tanto o próprio operador ou um colega de serviço. Então, por isso que é importante, antes de tu fazer o corte, quando tu definiu em função das características da árvore, inclinação natural, distribuição da copa, presença ou não de benfeitorias, para que lado que tu vai fazer o corte, em função dessa característica, em função do lado que tu vai fazer o entalhe direcional, tu vai no lado oposto determinar o quê? A tua rota de fuga, o teu caminho de fuga, ou seja, quais são os locais principal e secundário que eu vou me afastar da árvore quando ela começar a pender para o meu entalhe direcional. Então isso se chama rota de fuga. Iniciou o corte de abate, chegou próximo ao filete de ruptura, por si só a árvore começa a rachar, ela começa a quebrar, ela começa a romper o filete de ruptura e começa a cair de maneira devagar e tranquila para o lado que tu fez o entalhe direcional. Nesse momento, tu tira a motosserra da árvore, trava ela e se afasta para um dos dois caminhos de rota de fuga que tu previamente definiu, tu previamente percorreu antes de iniciar o corte na árvore. Isso é fundamental. É aqui, tá? Aqui é a etapa, digamos, mais minuciosa e mais crítica do trabalho com motosserra. É no momento de fazer a derrubada da árvore. Por isso que o planejamento é tão importante nesse momento aqui. Um outro risco que eventualmente pode ocorrer é o choque elétrico, né? Então a gente pode fazer a poda ou a supressão de uma árvore, tá? E a gente não perceber, por exemplo, que próximo a essa árvore, ou próximo a esse galho, próximo à copa da árvore, tem uma rede de energia, né? E ali tu pode ter, por exemplo, tu pode estar num local úmido, choveu, né? Ou deu um vento, encostou um galho e tu tomar uma descarga elétrica, tá? Então por isso que é importante, dentro do planejamento, verificar se tem ou não benfeitorias próxima ao local que tu vai fazer o manejo, próximo ao local que tu vai cortar essa árvore. E além do planejamento, tu está fazendo uso específico dos EPIs, né, em proximidades com redes de distribuição de energia elétrica. Via de regra, somente está autorizado e capacitado, né, a fazer esse tipo de serviço de proximidade com rede elétrica, são profissionais, né, que têm um curso específico também para essa atividade, sobretudo, né, aqueles trabalhadores que trabalham em empresas ou concessionárias de energia elétrica. Um outro risco associado à atividade de motosserra é o famoso rebote, ou contra, ou coice, né? É aquele movimento brusco que a motosserra faz contra o corpo do operador. E por que isso acontece? Porque de maneira voluntária ou de maneira
né, digamos, sem querer, tu encosta a ponta superior do sabre na madeira. A tendência da serra é fazer esse movimento aqui, tá? E se tu não tiver segurando ela com firmeza, firmemente com as duas mãos, se tu não tiver firme no terreno, tá? Se a máquina não estiver próxima ao teu corpo e principalmente se ela não tiver com o freio funcionando, né, existe uma chance muito grande da motosserra te atingir, tá, e causar um grande ferimento e, dependendo da gravidade, levar até a morte. Tá? Então é importante, né, para reduzir o risco de rebote, não cortar com a ponta superior do sabre. E além disso, toda vez que tu for ligar a motosserra, na primeira vez no dia do teu trabalho, verifica se o freio está funcionando. Tá? Como é que a gente faz o teste do freio? Acelera ela por uns 5 segundos, tá? E acelerando ela, tu trava o freio de maneira manual. Ou seja, a corrente tem que travar. Se manualmente a corrente travar, é garantia também que o teu freio automático igualmente vai estar funcionando. Bem importante ter essa técnica aí, não cortar com a ponta superior do sabre, e toda vez que tu for ligar ela na primeira vez no dia, faz o teste do freio manual. Liga ela e acelera por uns 5, 10 segundos e trava o freio. Assim como tu faz o teste de lubrificação para ver se vai estar lubrificando a corrente, tu vai também fazer o teste do freio. Um outro risco associado à atividade com motosserra é o ruído, né, e a vibração. Então agora na nova NR31 entrou um dispositivo de segurança que anteriormente não era obrigatório, que era os amortecedores. Então hoje todas as motosserras, independente da marca modelo, devem vir de fábrica com amortecedores para reduzir a vibração ocasionada pelo corte, tá? Então, independente se é uma madeira macia, se é uma madeira dura, tá? À medida que tu vai avançando o teu conjunto de corte para o interior da madeira, o teu conjunto de corte vai encontrando uma resistência para cortar essa madeira. E essa resistência produz uma vibração e parte dela passa para o equipamento, tá? Que parte dessa vibração vai para as tuas mãos, vai para o teu corpo. O papel do amortecedor é minimizar essa vibração para o corpo do operador. E o outro é o ruído. Como é que a gente minimiza o ruído da motosserra? Fazendo uso do abafador. Mas é importante tu conhecer qual é o ruído da fonte geradora, ou seja, qual é o nível de ruído que a tua motosserra emite na máxima rotação, para te saber exatamente qual que é o tipo de abafador que tu vai estar utilizando. Então também isso é importante, tá? Como é que a gente controla isso? Uma máquina em condições, com os dispositivos de segurança e fazendo uso dos EPIs. Um outro risco que nós temos e que eventualmente ocorre é o rompimento da corrente, né? Teoricamente a corrente ela não vai romper, ela só rompe, tá? Por exemplo, se tiver algo errado com ela, e geralmente, tá, o rompimento da corrente está associado a uma falta de manutenção, tá? Um tensionamento inadequado da tua corrente ou uma falta de lubrificação ou lubrificação ineficiente, tá? Então, como é que a gente como é que a gente estabelece a medida de controle, tá? Um deles é a presença dos dispositivos de segurança, tá? Entre eles o pino pé corrente. Se a corrente romper na parte de baixo do sabre, a tendência dela é fazer o movimento, né? A corrente continuar o seu movimento original e atingir o que? O corpo do operador. Com o pino pé corrente, o pino pé corrente vai impedir esse movimento, tá? Então a corrente ela vai se abraçar no pino pé corrente. Agora, a corrente ela pode arrebentar na parte superior do sabre e ela ser projetada para a parte da frente, ou seja, ir para frente da motosserra. De que forma a gente minimiza esse contato? É não ficando próximo de quem está operando. A motosserra ela não admite curiosidade, não é local para curioso,
Tá? Então não fiquem próximo de quem está operando a motosserra. Existe sim o risco da corrente romper. E o risco está associado à falta de manutenção. Tá? Então é importante que diariamente tu conferir como é que está, por exemplo, o estado do teu dente de corte, o estado, por exemplo, do teu elo de união, o estado do teu elo de tração e principalmente o estado dos rebites. Porque é o rebite que é o indicativo que vai mostrar ou não se a tua corrente vai ou não arrebentar. Tá? Como é que isso pode ser minimizado? Utilizando um óleo adequado, correto, específico para a lubrificação de corrente de motosserra, não usar óleo queimado, tá? Usar um óleo específico para a lubrificação de corrente, o tensionamento adequado da corrente, ela não pode ficar nem muito frouxa e nem muito apertada. Quanto mais apertada, maior é o atrito, maior é o desgaste prematuro. E também tu analisar as características, tá, do teu sabre. Assim como tu tem que fazer a manutenção da tua corrente, tu tem que fazer manutenção do teu sabre. Então, de tempo em tempo, tu tem que inverter o teu sabre, de tempo em tempo, tu tem que tirar as rebarbas do teu sabre, pois dessa forma, tu vai mantendo o teu sabre em condições, né? Vai promover uma vida útil maior para o teu conjunto de corte e dessa forma livre de acidentes. De maneira bem geral e bem simples, tá? Esses são alguns dos riscos, né? E algumas das medidas de controle que todo o profissional, que todo trabalhador, que todo funcionário, toda pessoa que opere a motosserra tem que estar atento. Tá? Tu identificando os riscos e tu estabelecendo medidas de controle, é que a partir daí tu consegue estabelecer um ambiente seguro, tranquilo, para te executar a tua atividade. Tá bem? Obrigado pela presença de vocês e a partir de agora eu fico aí aberto a perguntas. Abraço!